Olá, meus amados irmãos. Eu vou pedir que vocês abram comigo a palavra de Deus em Salmos 42. Salmo 42, versículo 3. Aliás, a gente pode ler o Salmo 42 inteiro. E depois eu vou pedir que vocês deixem reservado o Salmo 115, apenas o versículo 2 e 3. Tá? Mas agora vamos ler o Salmo 42 inteiro. Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatubas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Fala conosco nesse momento, Pai. Que a Tua palavra encontre o nosso coração. Que a Tua palavra traga alento para a nossa alma. Que a Tua palavra traga a vontade do Senhor para a nossa vida nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, quando dificuldades, tempestades, lutas, problemas, quando tudo isso bate à nossa porta, ficamos alarmados, ficamos tão preocupados, muitas vezes vacilando, outras vezes inquietos, principalmente nesses dias como os nossos aí, em que vidas têm sido dizimadas à nossa volta. Nos assustamos frequentemente porque o nosso receio é que tudo isso bata à nossa porta. Você percebe que muita gente corre de um lado para o outro, desesperado, sem fé. As pessoas estão no meio de um furacão. Os noticiários anunciam as derrotas, anunciam os fracassos, anunciam pânico. E o resultado disso é desespero na vida de muita gente. Mas qual é a nossa postura como servos de Deus? Qual deve ser a nossa postura como povo de Deus? Nós precisamos nos posicionar em oração. Nós devemos nos posicionar em prudência, fazer a nossa parte. É muito mais agora do que multiplicar a higienização. A higiene agora se tornou um ato de cidadania, de proteger a nós, a nossa família e o próximo. Mas, sobretudo, irmãos, confiar no poder de Deus. Sobretudo, confiar na proteção de Deus. Deus é aquele que nos guarda. Deus é aquele que nos protege. A gente faz a nossa parte. A gente confia em Deus. A gente vai hoje fazer a meditação nesse texto, que na verdade é uma pergunta. Uma pergunta carregada de ironia. Uma pergunta intimidadora. Uma pergunta questionadora. Uma pergunta que pode nos encurralar muitas vezes, e quem sabe até já aconteceu no passado, quando o salmista repetiu no Salmo 42 e 3 e também lá no Salmo 115, versículo 2. Percebe que há uma pergunta no Salmo 42 e 3 e há uma resposta no Salmo 115, versículo 2 e 3.
A pergunta, que é o tema da nossa meditação de hoje, é: onde está o teu Deus? Esse é o nosso tema. Onde está o teu Deus? E aí nós encontramos esse texto que lemos. Eu quero mais uma vez ler apenas o versículo 3, Salmo 42. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? A gente leu o Salmo 43, mas todo o Salmo vai nos ajudar a encontrar resposta a essa pergunta tão cruel: onde está o teu Deus? Salmo 115, versículo 2: porque diriam as nações: onde está o Deus deles? E a resposta vem no versículo 3: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Vocês percebem, irmãos, que tanto a pergunta do Salmo 42 e 3, quanto a pergunta do Salmo 115 e 2, estão em contextos diferentes, mas ambos estão apontando para a mesma direção. Quando algo não vai bem em nós, nas circunstâncias que nos afetam, quando algo não vai bem em nossas emoções, em nossos negócios, na nossa família, quando algo não vai bem na nossa igreja, quando algo não vai bem no nosso país, é o que nós estamos vendo hoje. Quando algo não vai bem naquilo que pode abalar a nossa fé, naquilo que pode abalar a nossa estrutura, sempre haverá alguém com uma voz contrária. Sempre haverá alguém com uma voz irônica. Sempre haverá uma pergunta que vai dizer: onde está o teu Deus? Cadê? Cadê esse Deus que você tanto fala? Cadê esse Deus que você tanto ama, que permitiu que acontecesse isso com você? Ou talvez alguém até mesmo pensar: cadê esse Deus que permitiu acontecer isso comigo? Onde está o Deus que permitiu que minha mãe morresse? Onde está o Deus que permitiu que meu filho sofresse um acidente? Onde está esse Deus que permitiu um aborto? Onde está Deus que não me deu filhos? Onde está Deus que não me deu cura? Onde está Deus que não abre uma porta de emprego a quem precisa na minha casa ou algum amigo? Onde está Deus que permitiu que o meu filho se afastasse da igreja? Por onde ele andará? Onde está Deus? Então, irmãos, são inúmeras, talvez milhares de perguntas que surgem por causa de uma necessidade que vai apertar o teu peito, que vai fazer teu coração bater acelerado. E que alguém, ao perceber você dessa forma, agitado, angustiado, alguém, ao perceber você tão triste pelas circunstâncias, vai chegar para você sutilmente e vai perguntar: onde está o teu Deus? Onde está o Deus daquela pessoa? Ou então, vai se aproximar de você e vai dizer: o que você me diz desse Deus que você tanto ama? Veja que o Salmo 42, versículo 3, ele começa dizendo: as minhas lágrimas são meu alimento. Quando alguém admite, quando alguém confessa: olha, eu só faço chorar. Versículo 2, eu me alimento das minhas lágrimas. Aliás, o 3, versículo 3, eu me alimento das minhas lágrimas, noite e dia. Em vez de me consolarem, no final do versículo 3, continuamente dizem: onde está o teu Deus? O salmista, ele aqui no capítulo 42, ele começa a dizer no versículo 1: eu suspiro por Deus, como a corça suspira por uma corrente de água para matar a sede. Versículo 4 ele escreve como quem diz: eu me lembro dessas coisas, quando íamos em festas pelas ruas rumo à casa de Deus. Mas a minha alma continua abatida. Versículo 5, eu não tenho mais essa alegria, eu não tenho mais esse louvor. Eu me lembro, versículo 6, das terras do Jordão, do Monte Hermon, mas a minha vida, versículo 7, um abismo está chamando o outro abismo. Olha o que diz na segunda parte do versículo 7. As ondas são muito violentas. As ondas são muito violentas, muito fortes, vêm sobre mim e continuamente me dizem, final do versículo 10, o teu Deus, aonde está?
Aonde está o teu Deus? E veja que no Salmo 115, a mesma pergunta é feita. Onde está o Deus deles? Versículo 2. Mas a resposta, irmãos, do salmista é uma resposta imediata. Ela é: no céu está o nosso Deus, e ele faz tudo o que lhe agrada. E o salmista, no capítulo 115, ele começa a responder dizendo exatamente isso. Deus está no céu, e ele faz todas as coisas conforme a sua vontade. E a partir daqui, ele passa até um certo ponto a fazer a descrição de um Deus caótico. Salmo 115. Um Deus que tem boca, mas não fala. Um Deus que tem olhos, mas não vê. Um Deus que tem ouvidos, mas não ouve. Um Deus que tem nariz, mas não cheira. Um Deus que tem pés, mas não andam. Suas mãos não apalpam, diz o texto. E som nenhum lhe sai da garganta. Mas o nosso Deus não é assim, irmãos. O nosso Deus tem uma voz trovejante. O nosso Deus tem olhos como chamas de fogo que enxergam todas as coisas. O nosso Deus é o Deus que sente a nossa necessidade, tem boca para falar. O nosso Deus tem coração, tem sentimento, tem afeto. E o salmista continua dizendo: Israel confia no Senhor. Israel confia no Senhor. E eu digo para vocês, a igreja de Nova Vida de São Gonçalo confia no Senhor, desde agora e para sempre. Nós confiamos em Deus. E agora, muito mais, irmãos, do que antes, nós precisamos redobrar, solidificar a nossa confiança no Senhor. Quando as dificuldades baterem nos seus ouvidos, quando os problemas lhe trouxerem a pergunta inquietante para o seu coração: o teu Deus onde está? Diga para a dificuldade, diga para as suas lutas: o meu Deus está no céu e tudo ele está fazendo da maneira que lhe agrada. É um Deus que se lembra de mim. O meu Deus é um Deus que me tem abençoado. O meu Deus é um Deus que vai me conduzir nesse deserto. O meu Deus é um Deus que vai aumentar bênçãos sobre a minha vida, sobre a minha casa. Voltando para o Salmo 42, versículo 1 até o versículo 7, parece que a resposta é triste. Versículo 1 ao 7 parece que a resposta é uma resposta catastrófica. O teu Deus onde está? E até então, no versículo 7, parece que ele está longe. Parece que esse Deus é um Deus insensível. Parece que esse Deus é um Deus que não se preocupa, que está distante. Mas no versículo 8, o salmista começa a mudar o rumo da conversa. E ele diz: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. À noite, comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, quando alguém se aproximar de você e te ferir com essa pergunta apavorante: o teu Deus onde está? Responda para ele: ele está comigo, ele está aqui no meu coração. A sua misericórdia se renovou logo cedo ao meu favor. Durante a noite, ele coloca na minha boca um hino de louvor e me dá força para falar com ele em oração. É ele quem me dobra os joelhos. Ele não se esquece de mim. Ele é a minha rocha. Então, eu não devo, segundo as palavras do versículo 9, eu não devo andar lamentando debaixo da opressão dos meus inimigos. Mesmo que tudo ao meu redor desabe, o lamento não pode estar nos nossos lábios, irmãos. Porque andar lamentando, andar apavorado, como que encurralado, se Deus está no céu e Ele conhece a minha vida, Ele conhece a minha trajetória, sabe das minhas necessidades antes que eu peça, mas Ele é ao mesmo tempo um Deus que se inclina ao meu clamor. Quando alguém te perguntar para te esmagar, para tentar fazer de você um incrédulo, onde está o teu Deus? Afirme para essa pessoa, em alto e bom som: o meu Deus está no céu e ele continua fazendo tudo que lhe agrada. Ele está no controle de todas as coisas. Ele fala comigo, ele ouve quando eu falo com ele. Ele não se esquece da minha dor, ele não se esquece da minha luta. Ele provê bênçãos infinitamente mais do que eu peço e do que eu penso. Ele é o meu Deus.
Mesmo quando os meus adversários me esmagam com seus insultos, mesmo que eles continuem ironicamente repetindo: o teu Deus onde está? Mesmo que de vez em quando eu mesmo me pergunte, versículo 11, por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Eu respondo de acordo com a segunda parte do versículo 11. Espero em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, meus amados irmãos da Igreja de Nova Vida de São Gonçalo, ou até mesmo pessoas que estão me ouvindo pelas redes sociais, estão me ouvindo pelo Brasil afora, ou até mesmo fora do Brasil, em qualquer lugar que estiver ouvindo essa mensagem. Pessoas que estão preocupadas, pessoas que estão questionando o permitir de Deus nessas horas. Procure se lembrar da onde está o teu Deus. Porque quando você se lembra onde Deus está e o que Deus é, isso traz conforto para a sua alma. Isso traz calmaria, não resignação, não a passividade, porque o Senhor nos faz forte. O Senhor multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. E um irmão, ele fortalece o outro. E um anima o outro. E um leva a carga do outro. Para que nenhum cristão viva abatido. Eu me lembro de um homem muito piedoso, um servo de Deus, Jerônimo de Praga, um reformador religioso do século 13 e 14. Mais precisamente no século 14. Jerônimo de Praga. Mesmo diante de uma fogueira que ceifava pouco a pouco a sua vida, ao perceber que as pessoas estavam querendo atear fogo nas suas costas para que ele não visse a sua própria morte, corajosamente ele disse: olha, eu não vim aqui para fugir da minha morte, eu vim aqui para enfrentá-la. Então, tira a lenha que está nas minhas costas e coloque a lenha diante dos meus olhos. Isso é muita coragem, irmãos. Muita coragem. Só que não é uma coragem natural. Nenhum ser humano é capaz disso, a não ser por Deus. Porque Deus é quem nos capacita. Deus é quem nos renova. E Ele faz tudo isso na nossa vida, no poder do Espírito Santo. Para dizer o que o apóstolo Paulo disse aos Filipenses: eu tanto sei estar honrado ou humilhado, em abundância ou em escassez, porque Deus me fez poder todas as coisas naquele que me fortalece. Ele também diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, irmãos, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é clichê bíblico, é uma promessa. É uma possibilidade real de exercitarmos a fé nesse nível compatível com o poder de Deus. Então, quando as ironias te cercarem, quando os teus inimigos zombarem de você, quando os seus inimigos começarem a falar: teu Deus onde está? Saiba respondê-lo. Meu Deus está no céu, fazendo tudo o que lhe agrada, mas Ele também está aqui no meu coração. Ele está me alimentando, Ele está me amparando, Ele está me consolando, Ele está me alegrando, Ele está me dirigindo, Ele está me suprindo daquilo que eu mais preciso. E se isso, irmão, é verdade para você, compartilha com o irmão que está abatido. Anima as pessoas à sua volta, console as pessoas. Não começa a mandar mensagens, a mandar WhatsApp, a mandar áudios de tragédias, de morte. Não. Leva ânimo para o próximo. Porque quando você leva ânimo para o seu irmão, o irmão traz ânimo para você, o resultado disso é que todos nós seremos fortalecidos por tudo aquilo que o Senhor é. E quando a gente anima um ao outro, a gente cala as ironias daqueles que querem arrancar de nós a convicção que nós temos de crer num Deus que é soberano, mas ao mesmo tempo é um Deus Emanuel. Um Deus alto, sublime, poderoso, soberano, mas um Deus também que é um Deus conosco. É um Deus imanente, é um Deus que está presente. Que Deus guarde você. Que Deus guarde toda a sua casa. Que Deus nos dê dias abençoados, irmãos. Que Deus nos dê sono tranquilo todas as noites. E que Deus nos permita uma rotina com prudência, sabe? Com prudência. Obedecendo às nossas autoridades sanitárias, em tudo.
amparados e seguros também em Deus. E que Deus, na sua infinita bondade, que Deus, na sua infinita misericórdia e poder, que Deus traga sobre o Brasil, que Deus traga sobre os povos do mundo boas notícias, alento, renovação de esperança e de vitória sobre qualquer enfermidade física e emocional que venha tentar destruir a nossa fé. Nós cremos numa fé indestrutível, nós cremos numa fé irredutível e, sobretudo, irmãos, nós cremos num Deus que nem a morte pode nos separar dele. Que Deus abençoe você, sua vida, sua casa, que Deus abençoe a nossa igreja, o nosso povo, que Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Eu peço que você curve a sua cabeça no lugar onde você está. Vamos falar com Deus. Senhor, nós te louvamos nesse momento, Pai. Nós somos tão carentes, somos tão dependentes de Ti, Senhor, em tudo. Somos dependentes do Senhor para falar, para pensar, para sorrir, para levantar, para sonhar, para resistir, para enfrentar, para fazer uma leitura correta da realidade ao nosso redor, para não sermos intimidados pela realidade lá fora. Dependemos do Senhor para tudo, Pai. Para renovar a nossa esperança, para renovar o nosso otimismo, para sermos solidários, para levarmos as cargas uns dos outros, para amarmos uns aos outros, para orarmos uns pelos outros, para servirmos de coração. Somos tão dependentes de Ti, Senhor. Dependemos da Tua inspiração, dependemos do mover do Teu Espírito Santo em nós. Ó Deus, sabemos que nós não merecemos nenhum segundo da Tua atenção, Pai, mas contamos com ela, em termos de misericórdia, em termos de compaixão. E que figura maravilhosa e até mesmo incompreensível. Cremos em um Deus que se inclina para ouvir o nosso clamor. Isso é demais para a nossa mente, finita, pequena como somos, mas faz tão bem ao nosso coração, Pai, saber que nós cremos num Deus que se envolve, que nós cremos num Deus que se preocupa, que intervém para abençoar, que intervém para conduzir o seu povo, que intervém para corrigir o nosso país, para corrigir os povos, que intervém para nos proteger também. Obrigado por esse momento, Pai, que passamos aqui na esperança de que o que foi lido e que foi falado através dessa mensagem, de algum modo tenha alcançado alguém que precisava ouvir exatamente isso, e que de alguma forma toda a igreja de Nova Vida de São Gonçalo e todos aqueles que me ouvem nessa hora tenha firme convicção de saber onde o Senhor está e o que o Senhor está fazendo e de que maneira o Senhor se envolve com os nossos dramas, com os nossos sonhos, com as nossas necessidades, com as nossas famílias. Tem misericórdia do Brasil, Senhor. Tem misericórdia de cada brasileiro, tem misericórdia do teu povo italiano, do teu povo espanhol. Tem misericórdia dos médicos espalhados por tantos laboratórios competentes nesse mundo, para que eles façam o melhor, para que eles tenham inspiração e todo o material necessário para descobrir como contornar todo o mal e trazer alento aos que sofrem. Que possamos, ó Deus, compreender esse momento na presença do Senhor. Tudo é possível ao que crer. Nós pedimos, ó Pai, tem misericórdia de nós. E que o Senhor abençoe as igrejas, que o Senhor abençoe as escolas, que o Senhor abençoe os médicos, que o Senhor abençoe os hospitais, os homens da saúde pública, todos aqueles que precisam ir e vir e trabalhar e ganhar o seu pão, para que eles sejam poupados e preservados. Tira-nos todo medo, tira de nós todo desespero, todo pânico e nos dá prudência, Pai. Dá-nos confiança na providência de um Deus que é bom e que está no controle de todas as coisas. E nos dê, Senhor, a Tua paz. É o que nós te pedimos em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Tua presença
presença